Aleluia. Sabe, queridos, eu tenho uma direção e eu quero ser obediente a essa direção. Nós iremos ficar por 5 minutos orando em outras línguas. E dentro desse tempo que estivermos, eu queria que você cresça de fato que estamos em um ambiente de destravamentos. E enquanto estivermos orando em outras línguas dentro desse tempo, se as convicções vierem no seu coração, eu queria que você se manifestasse de alguma forma. Se você quiser correr, se você quiser gritar, se você quiser pular, você é livre, amém? Aleluia, vamos orar um pouco em outras línguas. Oh, rombrose querebracheira brabassorobros. Rebrecer abraço corobrocheira larabassorobros. Proste querambrabalabasso corobrocheire debres. Proste querebrecer ambranha socorrobrossorolorobros. Proche querebrabalabase carabalabasso colobrocherebros. Proste querebrecer ambrabalabasso corobrocheira brabasso. Proche rebabaiasso corobros. Rebrabalabasso corobrocheira larabrassorobros. Proche querebreiecer ambrabalabasso corobros. Ei, aleluia. Aleluia, coisas estão acontecendo, irmãos. Livramentos, portas se abrindo, rompimentos. Prece querebrecer abraia socorobros. Praxe querebrabalaba socorobroche. Preste querebreiese querebreso. Proxaralarabraia secarababababasou. Prosse querebraste querebrabalaba socorobros. Prosse querebres. Crede que recebeste. Crede que recebeste. Crede que recebeste. Proste querebreiesera brabababa sorobros. Praste querebrabababa sou. Proche querebrabababa socorobros. Crede que recebeste. Crede que recebeste. Prosse querebrabababa socorobros. Prache querebrabalaba sou. Proche querebrabababa socorobros. Roxarabababa socorobroxerabras. Roxe querebres. Robro socorobros. Rabababa socorobros. Xerabrababababas. Robro socorobros. Rebrecera brababababas. Rebrece carabassorobros. Xeralarabas. Rebreie socorobros. Rebabababa socorobros. Rebababa socorobros chorobros. Rebreie se querebrebelebesou. Rebrabababa socorobros. Rebrechera larabras. Rabalaba socorobrochera brabalabas. Robros socorobros chorobros. Está acontecendo, está acontecendo. Orobro socorobros. Xera larabraba socorobrose. Rebrecera braba socorobros. Rebrece calabaxera bras. Rebabababa sorobobobos. Rebrecera brabababasso. Rabababababa yacera brababas. Rebrecera babababasso. Rebrabaia secalabababababasso. Robrosorobobobobos. Rebrecerebres. Rebrabababaiasso. Oh, rabrabaia cerebras. Robros. Rababababababa socorobobobobos. Rebrecerebras. Rebroboio sorocorobros. Rebabababababas.
Rababalaba sokolobo xerabras. Rebroyo kolobo xokolobobobos. Ribabababas. Rebrequerebreye xerabrabalabas. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Oh, robroyo socolobros. Aleluia. 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 Oh, robroyo socolobros xerabras. Rabababa socolobros xorobros. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Oh, rabababa socorros. Aleluia. Rabababas. Coisas estão se movendo em seu favor. Coisas estão se movendo em seu favor. Coisas estão se movendo em seu favor. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Pai, obrigado por clareza em nosso espírito. Obrigado, Pai, por clareza em nosso espírito. Obrigado por convicções no nosso espírito. A gente tomando decisões assertivas. Obrigado por essa manhã, Senhor, onde coisas estão acontecendo, onde coisas estão sendo destravadas. Queridos, existe um ambiente de destravamento. Aleluia. Coisas estão se destravando, pastor. Sabe, queridos, às vezes a gente não precisa fazer muita coisa, mas a gente só precisa se colocar no lugar de obediência. E é nesse lugar onde as coisas vão acontecer. É nesse lugar, no lugar de obediência, onde as coisas vão se destravar. É no lugar da obediência que os alunos do Rema vão chegar. É no lugar da obediência que os rompimentos financeiros irão acontecer. Deus ainda cumpre as suas promessas. Aquilo que Ele falou ao meu e ao seu respeito vai acontecer, vai se manifestar.
Mas está sobre nós, irmãos, a responsabilidade de obedecer. Aleluia. Estamos em um ambiente, irmãos, onde existe uma unção coletiva. Nesta unção coletiva a gente pode desfrutar de refrigério, pode desfrutar de paz, pode desfrutar de rompimentos. Eu posso te assegurar de uma coisa: você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, adorando ao Deus certo. Aleluia. Sabe, queridos, é porque Ele vive que nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós podemos gerar expectativas em dias melhores. Porque Ele vive, nós podemos crer que vai acontecer, que está acontecendo. Eu profetizo sobre sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus negócios. Dias melhores, dias de abundância, dias de paz. Acabou o tempo de derrota, acabou o tempo de escassez, acabou o tempo de falta, acabou o tempo de arrancar toco. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu poderia estar falando de mim mesmo essas coisas. E se for Deus falando? Aleluia. A gente vai colher de resultados, irmãos, que a colheita nos proporciona, que a obediência nos proporciona, melhor dizendo. Vamos colher resultados que só a obediência pode nos proporcionar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Estamos em um ambiente profético. Aleluia. Estamos em um ambiente profético, irmãos, onde uma palavra, onde uma instrução talvez não encaixe muito bem na sua lógica, mas vai te dar um norte. Se você decidir obedecer a instrução, vai acontecer. Porque a gente pode ver em vários momentos na Bíblia instruções que não encaixavam na lógica, mas eram instruções proféticas, que faziam milagres acontecerem quando eram obedecidas. E se Deus der uma instrução que não encaixa na nossa lógica, se Deus der uma instrução para a gente dar uma carreira, ah, Senhor, mas eu tenho vergonha, vai ficar com a vergonha ou vai ficar com a colheita? A palavra para aqueles 10 leprosos foi: vão se apresentar ao sacerdote. Não tinha nenhuma lógica, porque quem dava o ultimato de que estava leproso ou não era justamente o sacerdote, e eles já tinham essa consciência de que eles estavam leprosos. Mas a instrução foi: vão e se apresentem ao sacerdote. E a Bíblia diz, irmãos, que enquanto eles estavam obedecendo, enquanto eles estavam indo, o milagre aconteceu. Uma instrução profética, irmãos, que não cabia na lógica. Talvez você precise pagar uma conta e você não tem o dinheiro todo ainda. E você fica pensando: ainda falta tanto de valor para eu completar, para eu pagar essa conta. E se esse valor que você tem for uma semente? Eu não estou pedindo dinheiro, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia, e pão para alimento. Não vai faltar, irmãos. A minha Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor
nada vai me faltar. A minha Bíblia diz, irmãos, que Ele, segundo as suas gloriosas riquezas, há de suprir, eu posso dizer que está suprindo cada uma de minhas necessidades em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, será para baixo, oh, repraia será larabaço. Sabe, queridos, em um ambiente como esse, às vezes tem pessoas que estão apenas como espectadores, mas tem pessoas, irmãos, que estão crendo até o tutano. E sabe que se você for apenas um mero espectador, nada vai acontecer. Mas se você decidir crer e obedecer, você vai desfrutar do que a palavra te garante. Se quiserdes e me ouvirdes, se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor. Comereis o melhor, comereis o melhor. Talvez a gente não está comendo melhor ainda, porque a gente não está obedecendo e nem está querendo. Porque Deus quer e Ele está falando. Mas Deus é tão bom, irmãos, que Ele respeita a nossa decisão. É só se quiser. Se você quiser e se você me ouvir, se você quiser e você me obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Aleluia. Você pode sentar. Obrigado, gente. Glória a Deus. Estamos tratando sobre um tema extraordinário esse mês, não é assim? Não é isso mesmo? Obediência. E sabe, irmãos, que toda obediência ela gera uma colheita. Assim como também a desobediência, ela gera também uma colheita. Amém? E é impossível a gente falar sobre obediência e não lembrar de Jesus e não pensar em Jesus. Quando a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, Ele não levou em consideração o fato dele ser Deus. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou e tornando-se obediente. Obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima. Você está aqui? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Uau! Sabe, irmãos, esse texto está falando para a gente ter o mesmo sentimento que Jesus teve. Qual foi o sentimento que Jesus teve, irmãos? Ele sendo Deus, Ele não levou em conta o fato dele ser Deus. Ele não quis as credenciais. Não, eu sou Deus, então, já que eu sou Deus, eu vou usar os privilégios de ser Deus. Não, Ele não quis os privilégios. Ele disse, não, eu me esvazio de toda a glória, me esvazio desse título nesse momento, mesmo sendo, mas eu quero me tornar como os homens. Um exemplo de humildade, irmãos, para nós. E a Bíblia está dizendo para a gente ter esse mesmo sentimento. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O sentimento de humildade. Isso me dá a entender que a gente não pode se achar porque eu fiz rema. Eu não posso me achar porque eu sou bispo. Eu não posso me achar porque eu fiz um curso de teologia avançado. Um pré, um pós, um mega, um ultra curso de semiquerubim. Não vou me achar por conta disso, mas quanto mais eu conheço a palavra, mais humilde eu me torno. E esse é o sentimento que a Bíblia está falando que é para a gente ter. Porque Jesus, mesmo sendo Deus, Ele não levou em conta o fato de ser Deus. Mas Ele se humilhou, foi obediente até a morte. E morte de cruz. E por conta disso, por conta do sentimento de humildade, a Bíblia diz que Ele adquiriu um nome que está acima de todo nome.
Isso me dá a entender, irmãos, que Jesus não tinha um nome acima de todo nome, mas ele adquiriu um nome acima de todo nome, porque ele obedeceu. Perceba que a obediência ela comunica tanta coisa para Deus, irmãos. Afinal de contas, foi por causa da desobediência que o homem caiu. Você está aqui? Glorifique, viu? Abra sua boca e dê glória. Está ouvindo, showman? Amém, irmãos? Tem um texto na Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 28, a partir do verso 1. A gente está com um telão de LED novo aí, não sei se você percebeu. Deuteronômio, capítulo 28, a partir do 1. Fala que discorre um texto que fala sobre bênçãos, que as bênçãos vão nos alcançar, mas tem uma condicional antes. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você fizer isso, vai se tornar abençoado. Se você fizer isso, a bênção vai vir sobre ti. Não é assim? Depois você lê com calma em casa. Mas esse texto de Deuteronômio, irmãos, ele está discorrendo algo. Se você fizer tal coisa, você vai se tornar bênção. Você vai ser abençoado. Mas isso aqui era na lei. Mas a obediência já estava envolvida nisso. Mas o fato, irmãos, de isso aqui estar na lei, não anula o fato de obedecer. Amém? Porque na graça, de fato, nós já somos abençoados. Abra aí sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 1. Acho que é Efésios 1, 3. Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. É só aquele lá mesmo. Nos tem abençoado com toda sorte de bênção, ou seja, já somos abençoados. Amém. Isso não vai mudar, já somos. Ou seja, na lei, eles precisavam fazer para ser. Na graça, nós já somos, por isso fazemos. Na lei, eles precisavam fazer para serem abençoados. Na graça, nós já somos, por isso fazemos. Amém? Agora perceba que se na graça, a Bíblia diz que nós já somos abençoados, e nós, porque somos abençoados, nós fazemos, tem que envolver obediência nisso aí também. Amém? Porque, de fato, se já somos abençoados, e se a gente não cumpre o que a palavra diz, a graça não vai se manifestar. Porque a graça, ela precisa de fé, a graça, ela precisa de obediência para funcionar. Amém? Pela graça sois salvos mediante a fé. Precisa de fé. Então perceba que a obediência é o óleo que lubrifica a engrenagem da graça. Vou falar mais uma vez, acho que nem todo mundo pegou isso. A obediência é um óleo que lubrifica a engrenagem da graça. A obediência é um óleo que faz a graça funcionar. E porque obedecemos, a graça nos favorece. Amém? A incredulidade também, irmãos, por sua vez, anula toda a graça. Eu sei que mês passado, a gente estudou sobre graça. Nós falamos aqui um mês inteiro sobre graça. E a gente entendeu algumas coisas que anulam a graça, e a incredulidade é uma delas. E sabe, tem um texto lá na Bíblia, eu estava lendo ontem, falando sobre Zacarias, dizendo que você vai ter um menino, você vai ter um filho, e aquela história. E aí o anjo fala para Zacarias, e Zacarias falou: rapaz, como é que vai acontecer isso? Porque eu já sou velho, a minha esposa é avançada em idade. Aí o anjo disse: rapaz, é melhor você ficar calado, é melhor você ficar mudo, do que você falar incredulidade. E Zacarias, ele precisou ficar mudo, irmãos, até que se cumprisse, até que se manifestasse aquilo que o anjo havia falado. Agora, antes, fala sobre Maria. E Maria, ela fez, talvez o mesmo questionamento. Ela disse: Senhor, o anjo vem para ela e diz: rapaz, você vai ser gerado em você um homem que vai ser o salvador do mundo. E Maria disse: rapaz, como isso vai acontecer se eu não tenho relação com homem nenhum? Perceba que foi mais ou menos o mesmo questionamento que Zacarias fez, foi mais ou menos o que Maria fez. Amém? Foi mais ou menos o mesmo questionamento, mas a resposta para Zacarias
foi uma e para Maria foi outra. Para Zacarias foi: Zacarias, você já é um sacerdote, você é um cara maduro, então não cabe a você não crer no que eu falo para você. Então, já que você vai falar incredulidade, é melhor você ficar mudo. Para Maria foi: Maria, o que vai ser gerado em você é do Espírito, então fique tranquila. Eu só preciso de você, só preciso da sua obediência. Você quer? Maria disse: pronto, então seja feito conforme a sua palavra. Olha a resposta de Maria, uma jovenzinha, que ela simplesmente aceitou o plano e o projeto de Deus. Enquanto Zacarias, um homem já vivido, um homem velho, experiente, ele ficou questionando e gerou incredulidade no seu coração. Irmãos, isso se aplica para nós hoje. Já que é para a gente crer, vamos crer. Mas já que é para a gente não crer, é melhor ficar calado, para não falar incredulidade e anular a graça. Amém. Sabe, irmãos, nós precisamos de empolgação para ouvir as mesmas coisas. E empolgação para falar as mesmas coisas. Talvez a gente ouça aqui esse mês as mesmas coisas, talvez a gente fale esse mês as mesmas coisas. Eu me lembro que esse tema, obediência, foi o tema que eu ministrei quando eu me formei no Rema. Obediência em meio às pressões. E eu mencionei aquele texto de Jesus no Getsemane. E sabe, eu estava pesquisando e eu vi que o significado da palavra Getsemane é lugar de prensa, lugar de pressão. Então, é obediência em meio às pressões. E Jesus, ele viveu essa pressão lá no Getsemane. Ele estava sendo pressionado, mas ele decidiu obedecer. A Bíblia diz que ele obedeceu e foi obediente até a morte de cruz. Amém? E eu me lembro, irmãos, que eu contei o testemunho da minha vida, do meu casamento. Muitos aqui já sabem, mas tem pessoas aqui que não sabem, então eu vou falar de novo. Se empolguem ao ouvir as mesmas coisas, amém? Irmãos, eu conheci Jesus em 2012 e eu vivia com Yali, a gente convivia como casado, eu não tinha ainda uma relação com Cristo, então eu não sabia que eu estava em pecado. Quando eu conheci Jesus, eu falei: eita, meu Deus, estou em pecado, não quero ir para o inferno, não. E aí, irmãos, a gente decidiu continuar dormindo na mesma cama, mas a gente não tinha sexo, por 8 meses. E esse tempo, irmãos, foi um tempo de pressão. E foi um tempo de junho, julho, agosto, esse período de frio. E a gente dormia na mesma cama, irmãos, mas a gente não fazia sexo durante esse tempo. Eu entendi com isso que eu estava obedecendo em meio à pressão. Opressão. Então, irmãos, sabe que essa obediência minha em meio às pressões gerou consequências. Nesse tempo a gente estava se organizando para casar, para regularizar a nossa vida, e eu lembro que pessoas ligavam para nós, irmãos, e perguntavam: o que é que vocês estão precisando? E a gente ficava constrangido em dizer o que a gente precisava. Rapaz, tem geladeira? Não tenho, não. Então vou te dar uma. Tem armário de cozinha? Não, vou te dar. Tem mesa de cozinha? Não, vou te dar. Tem sofá? Não, vou te dar. Tem televisão? Não, vou te dar. Irmãos, a gente ganhou praticamente tudo. A única coisa que a gente tinha era um guarda-roupa e uma cama. E uma convicção de que a gente queria Jesus. A cama não podia usar? Usava para dormir, pô. Mas, irmãos, graças a Deus, aleluia, chegou o dia do casamento. Eu lembro que o meu pastor liberou uma palavra para mim. Ele disse: bote para rachar. E eu fui obediente. A gente... Meu Deus do céu. A gente ganhou uma noite... A gente ganhou uma noite no Hotel União. E depois do casamento, aquela sessão de fotos, eu estava doido para cair fora, que as fotos cansam, né? Eu disse: eu quero cair fora daqui. E a gente ganhou uma noite no Hotel União para passar a noite. Irmãos, eu lembro que eu cheguei tão agoniado que eu nem parei o carro no estacionamento, parei na frente mesmo. Eu disse: aqui tá bom, ninguém mexe não. E sabe, subi pro quarto, cheguei lá, um quarto maravilhoso, tudo lindo. E aquela palavra que o pastor liberou para mim ficou na minha mente.
E o pastor falou, bote para rachar. Eu fiquei, rapaz, ele falou, bote para rachar. Vou botar para rachar. Botei para rachar, irmãos. E... e sabe, irmãos, e de manhã eu escutei um barulho. Um pipoco. E de repente eu escutei baterem na porta do quarto. E o pessoal chamou lá, rapaz, caiu uma janela em cima do seu carro. Uma janela de vidro estourou e caiu em cima do seu carro. E o pessoal todo cheio de dedos para me falar. Falei, irmão, fique em paz. Você vai pagar, vai resolver? Vai. Eu digo, então relaxa, está tudo certo. Eu, naquele momento, era a pessoa mais leve, mais leve da vida, irmãos. Foi muito bom aquele tempo. E eu fui obediente. Fui obediente no começo e fui obediente no final. E deu tudo certo, amém? De lá para cá, nunca mais quebrei nenhuma janela. E está tudo certo. Amém? Mas, irmãos, é tão bom, é tão importante a gente continuar cumprindo esse princípio de obediência. E sabe, eu fico pensando, às vezes, como se tivesse, como passa naqueles desenhos, né? Não sei se ainda passa hoje, não assisto mais desenho. Mas passava antigamente aqueles desenhos, o diabinho e o anjinho no ombro. E o diabinho falava uma coisa mal e o anjinho falava uma coisa de bom. Isso me remete àquele texto que fala em Coríntios que no mundo há muitas vozes. Contudo, nenhuma são sem sentido. Todas elas têm sentido. Agora, para onde ela vai te levar? Depende da voz que você está escutando. E me lembra também de algo que eu vivi quando eu era criança. Show, talvez lembre disso. Eu já contei isso aqui também, mas se empolgue, viu? Por ouvir as mesmas coisas. Deus está alcançando alguém aqui. E aí, lá na rua fizeram uma brincadeira de quebra-pote, mais de 50 meninos na rua, e um azuado, um barulho, me vendaram e eu tinha que quebrar o pote com os olhos vendados. E aí, irmãos, eu me lembro que em meio a tanto barulho eu decidi dar ouvidos a apenas uma voz. Em meio a tanta zoada, eu decidi dar ouvidos a uma voz, e aquela voz foi me guiando, ele disse, rapaz, o pote está diante de você. Eu dei 2 toquinhos assim, rodei o cacete no pote, quebrei o pote. Mas sabe, só foi possível porque eu decidi dar ouvidos a uma voz. Porque imagine, numa rua mais de 50 meninos. Menino faz barulho, irmão. E aí, irmãos, eu quebrei aquele pote. Quando eu tirei as vendas, eu não consegui desfrutar de nada, porque o que tinha dentro do pote, os meninos tomaram conta. Mas volta e meia o Senhor me lembra dessa história, irmãos, porque muitas vezes a gente vai precisar ser obediente à voz do Senhor para abençoar outras pessoas. Não para benefício próprio, mas para outras pessoas serem alcançadas. Eu não sei se você já observou que aqui na igreja tem um quadro ali com várias fotos. Se você analisar, irmãos, cada foto ali as pessoas estão sorrindo. E cada pessoa, cada casal daquele, tem mais no ministério, mas cada casal ali, irmãos, eles decidiram abrir mão de suas vidas em prol de abençoar outras vidas. E nós fomos afetados por isso. E sabe, irmãos, isso... Para mim, é o que o apóstolo Paulo falou. Ele disse, rapaz, eu não tenho a minha vida por preciosa. Eu prefiro viver e agradar ao Senhor. Eu prefiro viver e trazer benefícios para outras pessoas. Eu prefiro viver e buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, elas virão, elas serão acrescentadas. Sabe, irmãos, quando nós decidimos viver para Cristo, viver para o Senhor, consequentemente, a gente vai viver para abençoar a vida de outras pessoas. E requer disposição, irmãos, e renúncia para abrir mão da nossa própria vida, para abençoar e alcançar outras pessoas. E você e eu fazemos parte disso, amém? Fomos afetados porque essas pessoas decidiram abrir mão de suas vidas. O nosso casal de pastores, irmãos, decidiu abrir mão das suas vidas. Para nos afetar, para nos ver bem. Sabe que o desejo deles é que a gente cresça, que a gente avance. O pastor ele fala aqui constantemente que não tem problema nenhum se alguém subir aqui e pregar melhor do que ele. Irmãos, quanta humildade. Quantas pessoas aí fora a gente vê que se pregar um pouquinho melhor, já vai para o banco. Misericórdia. Mas graças a Deus que aqui o pastor ele não tem problema nenhum, irmãos. Se você está correndo a sua carreira, se você está crescendo em Deus, vai nessa tua força. Amém. Amém.
Aleluia. Você está empolgado? Meu testemunho te empolgou? Eita, bispo. Abra aí, irmãos, por favor, a sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Romanos 5, verso 3. Coloca aí do 1, Pedro, por favor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Você está firme na graça? E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha só, irmãos. Nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Eu trouxe aqui, irmãos, o significado dessas 3 palavras: tribulação, perseverança e experiência. Vamos ler, coloca no 3 novamente, Pedro. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, que quer dizer prensa ou pressão. Sabendo que a prensa ou a pressão produz em nós a perseverança, que quer dizer estabilidade e constância. E a perseverança, que quer dizer estabilidade ou constância, produz a experiência, que quer dizer caráter aprovado. E a experiência, que é caráter aprovado, produz a esperança, que é alegre e confiante e expectativa de coisas boas. Ou seja, a pressão gera em nós estabilidade, e quando nós passamos por essa fase, nós temos o nosso caráter aprovado, e o caráter aprovado gera em nós expectativas de coisas boas. Amém. Não é, irmãos, que a tribulação ela tem o poder de produzir em nós a perseverança. Mas na tribulação, na prensa, em nós de nós sai a nossa essência que produz a perseverança. Amém? Não é que a tribulação em si tem o poder de gerar em nós a perseverança. Mas a tribulação faz ser extraído de nós o nosso melhor. Irmãos, eu sei que ao longo da nossa vida em Deus, a gente tem a nossa vida com Deus, amém? Amém. A gente tem a nossa rotina com Deus, amém? A gente tem o nosso devocional, amém? Aleluia, que povo maravilhoso que ora, que tem vida com Deus, aleluia. E sabe, irmãos, essa nossa vida com Deus, ela vai ser expressa ou manifesta nos momentos de pressão. Porque nesses momentos de pressão vai ser extraído de nós o que nós colocamos para dentro. O que é que nós estamos colocando para dentro de nós? Netflix? Tem o seu lugar e tem o seu momento. Tem o seu lugar, o seu momento. Mas o que nós estamos colocando para dentro? No momento da pressão, o que é que vai sair de nós? A história de um filme ou a palavra de Deus? Nada contra, irmãos. Tem o seu lugar, tem o seu tempo, tem o seu momento. Mas deve ser uma prioridade a nossa vida com Deus. Deve ser uma prioridade a nossa vida de obediência a Deus. Porque, irmãos, constantemente nós somos assediados. Constantemente somos assediados a deixar a palavra de Deus de lado e seguir outras coisas. A desobedecer. Aconteceu isso com Jesus. Jesus ele foi assediado no deserto. Ele foi tentado no deserto. Sim ou não? E o que foi que saiu dele no momento da pressão? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Foi o que saiu de Jesus. Amém. E sabe, e lá no final do texto a Bíblia diz que Jesus saiu no poder. Anjos vieram, o serviram, mas ele saiu também debaixo do poder, irmãos. Essa pressão que talvez você esteja vivendo ou passando, você vai sair dela debaixo do poder.
Irmãos, nós servimos a um Deus e somos filhos de um Deus que nos assiste. Ele não nos deixa. A palavra garante, irmãos, que Ele jamais vai nos deixar, jamais vai nos desamparar. Ele está conosco todos os dias. Todos os dias Ele está conosco. Mas o quanto nós cremos nisso? Mas às vezes para nós é tão duro tomar algumas decisões que Deus está falando para a gente deixar e a gente não deixa. É tão difícil às vezes para nós, rapaz, obedecer aqui é beleza, mas aqui não, Senhor. Aqui agora o Senhor pisou em meu calo. Mas não, irmãos, ou a gente obedece a Deus na totalidade ou não obedece. Porque se a gente obedecer só uma parte e a outra não, a gente está pecando do mesmo jeito. E provavelmente não estamos comendo o melhor da terra porque não estamos obedecendo na totalidade. Lembra do Rei Leão? Olha aí outra história. Você já ouviu e vou falar de novo. O Rei Leão, ele nasceu para ser um rei. Nasceu para ser um rei, mas, irmãos, por conta de uma afronta, ele decidiu ir viver com um suricatozinho e um porquinho, né? Um javali. E ele se encontrou em um lugar onde um leão estava se alimentando de larvas, de bicho, de insetos. E uma certa vez o leão, ele chega para beber água e vê a imagem do pai dele na água. Isso te diz alguma coisa? Somos imagem e semelhança do nosso Deus. Ele vê a imagem do pai dele, o reflexo na água. E chega um profetinha, né, um macaquinho. Esse que te digo. Saia desse lugar que não é para você. Deus está falando alguma coisa. Saia desse lugar que não é para você. Você está andando com pessoas erradas, pessoas que estão te fazendo comer coisas erradas. Que você não foi feito para comer. Leão foi feito para comer carne. E você está se alimentando de inseto e larvas. E aí aquele leão, irmãos, ele cai em si, ele volta para um lugar onde existia um trono aguardando ele. Te diz alguma coisa também? A Bíblia diz que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima também, irmãos. De toda potestade, de todo principado, estamos assentados com Cristo. E se a gente não ocupar esse lugar, ele vai ficar vazio. Se a gente não obedecer o comando de deixar algumas coisas, se a gente cair nesse lugar de desobediência, a gente não vai desfrutar do melhor dessa terra, porque se você quiser e se você obedecer, vai desfrutar do melhor. Mas se você não quiser e não obedecer, vai continuar comendo inseto e larvas. Amém? Mas a promessa é o melhor dessa terra, irmãos. Amém? Queria chamar o pessoal da música. Aleluia. Como eu falei, irmãos, às vezes as instruções elas não vão encaixar na lógica. Como pode, irmãos, um grito derrubar uma muralha? Mas a instrução foi essa. Rodeia a cidade. Calado, no último dia você vai rodear 7 vezes e vai dar um grito. Um grito derrubar uma muralha? Mas uma instrução, irmãos. Amém? Glória a Deus. Oh, o Senhor é bom, Pai. Obrigado. Não seja como Zacarias. Não fique incrédulo diante das instruções. Mas decida crer. Seja como Maria, decida crer. E fale, seja conforme a sua palavra, Senhor. Amém, amém. Aleluia. Não dê ouvidos ao capetinha, mas dê ouvido ao anjo. Amém, irmãos? Amém. Eu falo isso aqui com ilustrações, mas é sério. Porque a Bíblia fala que há muitas vozes no mundo. Todas elas têm sentido. Amém? Mas qual voz você vai dar ouvidos? Qual voz você vai decidir obedecer? E Deus tem comunicado coisas, irmãos, a nós, como igreja. E a gente só vai sair do lugar, a gente só vai romper com algumas coisas se de fato a gente obedecer. Não existe outro meio, não existe outro caminho
se não for pela obediência. A gente entende que foi por conta da desobediência que o homem caiu, que o homem decaiu da graça, por conta da desobediência, irmãos. Mas também foi por conta da obediência de Jesus que fomos reconectados com o Senhor. Foi por conta da obediência de Jesus que tivemos novamente vida, e vida abundante. Necessidades supridas, saúde divina. Amém? Você pode se colocar de pé. Ah, mas eu não tenho prosperado. Ah, mais isso, mais aquilo, mais... Você tem cumprido os princípios? Tem obedecido aos princípios do Senhor? Ah, eu não dizimo porque eu não tenho. Não, você não tem porque você não dizima. Ah, eu não oferto porque eu não tenho. Não, você não tem porque você não oferta. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa manhã. Uma manhã de instruções, uma manhã de favor, uma manhã de coisas destravadas. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Obrigado porque estamos sendo despertados por dentro. Obrigado porque vamos dar ouvidos às suas instruções, sem levar em conta a nossa reputação, sem levar em conta os nossos títulos, mas queremos focar no título principal, que é ser filho de Deus. Obrigado, Pai, pela unção do Teu Espírito, nos ajudando, Senhor. E em nome de Jesus, a gente saindo dessa condição de falta, de escassez, por conta de desobediência, e a gente entrando no favor e na graça, por causa da obediência. Pai, não queremos anular a Sua palavra, não queremos anular a Tua graça, por conta de incredulidade, mas nós decidimos crer na Sua palavra. E em nome de Jesus, Pai, é com essa consciência que iremos também dizimar e ofertar. Obrigado, Pai, por nossas contas pagas, por dinheiro sobrando. Obrigado pelos recursos. Nós chamamos em nome de Jesus, dinheiro venha do norte, do sul, do leste, do oeste. Dinheiro, você foi feito para nos servir. Nós declaramos nessa igreja 100 de mil. Em nome de Jesus, 100 de mil. 100 de mil, 100 de mil. Pessoas fiéis que vão dizimar R$1.000. Obrigado, Senhor. 100 de mil. 100 de mil, em nome de Jesus. Se algumas pessoas não quiserem, eu vou dizimar 2.000. Vou dizimar 3.000. Em nome de Jesus. Te agradecemos pela Sua palavra, Pai. Se não fosse a Sua palavra, não estaríamos aqui. Se não fosse a Sua palavra, não seríamos quem somos hoje, por causa do Senhor, Pai. Nós reconhecemos o Senhor. Obrigado, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Venha com alegria. Eu creio, tudo é possível. Aquele que crê, não vou desistir jamais. Eu creio, falo, grito a muralha, passo pelo meio do mar. Sou da fé e vivo sobrenatural. Creio em milagres no poder de Deus. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, vai acontecer. Tudo que Deus
possível, eu creio, tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, eu creio, nada é impossível, eu creio. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Graça e paz, queridos, que manhã abençoada, que manhã poderosa, que possamos ser não só ouvintes, mas praticantes dessa palavra, que tem mudado de fato as nossas vidas. Eu quero dar aqui algumas informações, pode sentar um pouquinho. Temos aula demonstrativa do Rema, dessa segunda-feira, de amanhã a 8. De amanhã a 8, aula demonstrativa do Rema. Eu sei que você conhece pessoas, eu sei que você conhece ministros, pessoas que são envolvidas de outros ministérios, mas que você tem contato. Então, convide pessoas para vir assistir a aula demonstrativa, né? O Rema tem desconto para quem é pastor. Então, se você conhece algum pastor, fala com ele, fala com ela, né? Tem pastoras também aqui na cidade. Procura essas pessoas, incentiva eles a fazerem o Rema. O Rema é uma instituição interdenominacional, ou seja, não tem placa de igreja, então você pode convidar essas pessoas para fazer parte dessa escola que mudou a minha vida e tenho certeza que tem mudado a sua vida. Amém? Temos também desconto do Rema até o dia 29, não é isso? 15%? 10%, misericórdia, a diretora quase me pega agora. 10% de desconto do Rema, então ainda dá tempo de você aproveitar isso aí, tá bom? Crê que o Senhor vai abrir as portas para você fazer o Rema esse ano é o seu ano. É o ano que você vai experimentar dessa escola poderosa e vai mudar a sua vida. E também hoje à noite teremos culto às 18 horas. Venha, traga mais um. Saia de casa já programado, porque hoje está meio clima um pouquinho chuvoso. Então, procura se agasalhar bem, procura trazer uma sombrinha, tá certo? Você que tem carro, liga para o seu irmão que ainda não tem carro. Diz, olha, eu estou passando aí para te pegar. Aleluia. Então, vai na graça e na paz, o Senhor é contigo. Aleluia.